O Senhor Jesus predisse o fim do mundo e anunciou os sinais que hão de anteceder este acontecimento em seu sermão profético, conforme está escrito nos evangelhos de Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas capítulo 21. Nesse mesmo sermão, o Senhor Jesus descreve como será o arrebatamento da igreja. E esse é o assunto de hoje no canal. No sermão profético, o Senhor apresenta um resumo dos eventos finais desse mundo até a sua segunda vinda. O Senhor os apresenta tendo em mente prevenir os seus discípulos de modo a que não venhamos a ser enganados, ao mesmo tempo em que conhecê-los previamente fortalece a nossa fé e evita que sejamos sobressaltados. Jesus nos adverte quanto aos falsos cristos, às guerras, lembrando-nos que é mister que isso tudo aconteça. Fomes, pestes e terremotos, falsos profetas, escassez do amor por parte de muitos, perseverança dos salvos como um quesito que acompanha a verdadeira conversão, a pregação do evangelho em todo o mundo, tudo isso há de acontecer antes que venha o fim. Jesus discorre sobre a grande tribulação e nesta parte do sermão profético, o Senhor Jesus cita o livro de Daniel e as predições feitas por este profeta. A abominação da desolação no lugar santo é uma referência ao cerco de Jerusalém e à destruição da cidade e do santuário, citada 4 vezes pelo profeta Daniel. O período é mencionado por Jesus como um tempo de grande aflição como nunca houve desde o princípio até agora, e nem tampouco há de haver, cujos dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Nesse tempo surgirão falsos profetas e falsos cristos, fazendo sinais e prodígios e dizendo ser o Cristo. Não lhes deis crédito, disse o Senhor, pois a vinda de Jesus será reconhecida pelos seus verdadeiros discípulos. Porém, vamos frisar nesses escolhidos, porque esses escolhidos ou eleitos, conforme outras traduções, são aqueles que serão arrebatados, conforme diz os versículos 40 e 41 do sermão profético. Então, estando 2 no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Mateus 24, 40 e 41. Esse texto é muito famoso e muito utilizado para provar a doutrina do arrebatamento secreto. Afinal de contas, faz certo sentido se não tivéssemos todos os outros livros da Bíblia nos mostrando que não é bem assim. O sábio rei Salomão disse em Eclesiastes 1:9: O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Ou seja, aquilo que ocorreu no passado volta a ocorrer novamente no futuro. É como se as profecias de Deus fossem cíclicas, e no tempo determinado por Deus, elas ocorrem novamente de forma semelhante como nos dias antigos, porém em tempos diferentes. Isso ocorre o tempo todo na Escritura. Porém, no tempo determinado do fim, as profecias ocorrem em uma escala muito maior. Um exemplo disso encontra-se no profeta Elias. No profeta Malaquias, no capítulo 4, verso 5, diz que antes da vinda do Messias, viria primeiro o profeta Elias. E isso ocorreu no tempo de Cristo. João Batista surgiu naqueles dias preparando o caminho do Senhor. Não que ele fosse uma reencarnação de Elias, mas foi derramado sobre ele a mesma unção que estava na vida de Elias. Porém, essa profecia não se cumpriu por completo. Ela ocorrerá novamente antes da segunda vinda de Jesus Cristo, ou seja, do grande e terrível dia do Senhor. Essa expressão dia da ira é o dia do seu retorno para destruir aqueles que destroem a terra. Porém, antes desse dia terrível do Senhor, o profeta Elias volta novamente, só que dessa vez numa escala muito maior do que a primeira, porque antes de iniciar o seu ministério nessa terra, Deus enviou Elias na pessoa de João Batista pregando arrependimento
apenas a uma nação, o povo de Israel. Mas no tempo do fim, Deus enviará o espírito de Elias não apenas em um único homem, mas em vários homens pelo mundo inteiro, e todos eles vão pregar em uma só voz que o dia do Senhor está próximo. Esse é o Elias na pessoa de uma das duas testemunhas de Apocalipse 11. Esse é o significado do derramamento das últimas chuvas, o derramar do Espírito, como está escrito no profeta Joel. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos, e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, 28 a 31. Agora, voltando aos versos 40 e 41 de Mateus 24, o que significa um será tomado e deixado o outro? Antes de responder essa pergunta, eu preciso lembrar que, no Antigo Testamento, um evento semelhante a esse descrito ocorreu justamente no tempo do profeta Elias. E esse evento é narrado em 2 Reis 2:11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis 2:11. Esse arrebatamento de Elias é uma figura do arrebatamento que ocorrerá no tempo do fim. Agora vamos analisar todo o contexto dessa passagem, desde o versículo 2 ao versículo 11 de 2 Reis 2. Veja. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu, e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Repare que nesse ponto, Elias está indo para a cidade de Betel, e por algum motivo, Eliseu não quer deixar Elias ir sozinho. E quando eles chegam na cidade de Betel, os filhos dos profetas, ou os discípulos dos profetas, como está em outras traduções, se achegam a Eliseu para contar a novidade. E que novidade era essa? Eles perguntam a Eliseu: você sabia que o teu mestre será tomado de ti por sobre a tua cabeça? E Eliseu responde: sim, eu já sei, calai-vos. A pergunta que se deve fazer sobre o texto é: como os discípulos dos profetas de Betel sabiam que Elias seria tomado da terra? Ou seja, sabiam que ele seria arrebatado, porque eles mesmos perguntaram a Eliseu: sabia que o teu mestre será tomado de ti por sobre a tua cabeça? Por essa expressão, por sobre a tua cabeça, já nos revela que eles já sabiam que naquele mesmo dia Elias seria elevado ao céu. E Eliseu responde: sim, eu já sei. Agora, continuando o texto. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu, e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Aqui nesse ponto, ocorre a mesma cena. Deus envia o profeta Elias a uma outra cidade, no caso Jericó, e Eliseu não quer deixar seu mestre de jeito nenhum. E chegando em Jericó, os discípulos dos profetas daquela cidade fazem a mesma pergunta a Eliseu, e ele responde de igual modo. Ou seja, em Jericó também já sabiam que Elias seria arrebatado. E mais uma vez a pergunta que fica é: como eles sabiam o que ocorreria na vida do profeta Elias? E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim,
Ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis 2, versos 2 a 11. Note que, ao final do ministério do profeta Elias, em um contexto de tribulação na qual os profetas estavam sendo perseguidos e mortos, onde nesse período Deus mostra sinais e prodígios através de Elias, ocorre um arrebatamento. E o mais curioso é que ninguém do povo de Deus, no caso os profetas, foram pegos de surpresa quanto a esse acontecimento, porque todos os discípulos dos profetas, e se os discípulos sabiam, seus mentores também. Note que ninguém nesse contexto de arrebatamento foi pego com as calças curtas. Um foi tomado e deixado o outro. E quem que foi deixado foi só o profeta Eliseu, que viria a ser um grande profeta de Deus. E um outro detalhe interessante, para quem acredita que as pessoas vão sumir de repente, sobrando apenas as suas roupas jogadas no chão, repare que Eliseu conseguiu ver o momento em que Elias foi tomado. Então, me parece que o arrebatamento será sim um evento rápido, mas não tanto quanto um abrir e fechar de olhos. O que é rápido como um abrir e fechar de olhos é a transformação de corpos, mas o arrebatamento ele não será tão rápido assim. Conseguem enxergar aqui a semelhança com o que está escrito nos versos 40 e 41 de Mateus 24? Nos outros evangelhos, esse contexto é colocado de formas diferentes, como por exemplo, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Porém, ambos os contextos querem frisar a mesma ideia. E qual ideia é essa? A de que 2 ou 3 ou mais pessoas estarão em um determinado local e um ou mais serão tomados da terra, e outros serão deixados. Entretanto, isso não significa que quem for deixado para trás perdeu sua salvação. O que muito poucos entendem, e isso faz com que essa mensagem se torne ainda mais impopular, é que o arrebatamento não é para todos. Os que terão seus corpos transformados são aqueles que estão sendo selados por Deus desde os tempos passados até o tempo final. Esses serão reis e sacerdotes, tendo Cristo como Rei dos Reis no milênio literal nesta terra. Assim como no passado Deus escolheu a tribo de Levi para exercer o sacerdócio entre seus irmãos, assim também o Senhor está recrutando um povo excelente para serem reis e sacerdotes nessa terra no sábado milenar. Entretanto, muitas pessoas não alcançarão esse sacerdócio. Porém, são pessoas que creram em Cristo, serviram ao Senhor durante suas vidas, e esses são maioria. Eles receberão a sua recompensa e farão parte desse reino milenar de Cristo e verão a justiça de Deus. Enfim, esse é um assunto difícil, que já envolve o milênio, envolve aqueles 144 mil eleitos de Apocalipse, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas, voltando um pouco no arrebatamento de Elias, Jezabel e o rei Jorão talvez tenham sido pegos de surpresa quanto à notícia de que Elias já não estava no meio dos profetas de Israel, mas o povo de Deus não foi pego de surpresa. Paulo fala que aqueles que andam na luz não serão pegos de surpresa. E o curioso é que a própria palavra de Deus diz em Amós 3,7 que o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Eu volto a frisar que esse tipo de mensagem é impopular. As pessoas não querem ouvir, por exemplo, que não vão morar no céu ou que vão passar pela grande tribulação. Essas são mensagens impopulares das quais as pessoas terão comichão nos ouvidos.
mas é preciso dizer, porque a mensagem do Evangelho sempre foi impopular. Veja o que ocorreu com os profetas, veja o que ocorreu com Jesus Cristo, pesquise como morreram os apóstolos, tudo por pregar a verdade, e essa verdade é uma mensagem impopular. Então, cuidado ao se fechar em uma interpretação, seja por causa de determinada religião ou por ter um coração duro mesmo. Cuidado porque os judeus no passado esperavam um tipo de Messias e veio um completamente diferente, e por terem um coração duro, tropeçaram na palavra. Hoje, da mesma forma, você talvez esteja esperando uma volta de Jesus e possa ser que ela ocorra de uma forma totalmente diferente do que você espera. Mas, enfim, não fique apenas nas minhas palavras. Pesquise você mesmo os pontos fortes das doutrinas pré- e pós-tribulacionistas e compare, porque, como diz a Escritura, os últimos dias serão tempos trabalhosos. Se gostou do vídeo, comente, compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, e até a próxima.